A paz do Senhor, meus irmãos, muito bem-vindos ao canal Jorge Alex, Uma Voz do Deserto. Você já parou para pensar que a sua melhor fase com Deus ainda esteja pela frente? Muitas pessoas acreditam que quando a idade chega, os grandes desafios ficam para trás. Pensam que já fizeram tudo o que tinha para fazer, que agora só resta esperar. Mas a Bíblia, ela nos apresenta um homem que pensava exatamente ao contrário. E o seu nome era Caleb. E aos 85 anos, ele não pediu descanso. Ele não pediu uma terra fácil. Ele não pediu uma aposentadoria tranquila. Ele fez um pedido que aos olhos humanos parecia impossível. Ele disse assim, agora, pois, dá-me este monte. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 14, versículo 12. Eu vou ler só o 12, mas depois você lê do 6 ao 15 para entender esse contexto. Vamos ler juntos? Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Que passagem tremenda! Leia do 6 ao 15 depois para você entender tudo o que aconteceu. Mas vamos voltar ao início. Perceba que Caleb começa lembrando uma promessa feita 45 anos antes. Ele não está exigindo algo de Deus. Ele está lembrando aquilo que Deus já havia prometido por meio de Moisés. 45 anos se passaram. 45 anos. Durante esse tempo, Caleb viu Israel caminhar pelo deserto, viu uma geração inteira morrer, participou de batalhas, enfrentou dificuldades, mas nunca deixou de acreditar na fidelidade de Deus. E esta é a primeira grande lição que nós temos. Quem aprende a esperar em Deus nunca espera em vão. Talvez você esteja esperando há meses, talvez anos, talvez você esteja quase desistindo. Mas a história de Caleb nos lembra que Deus nunca esquece uma promessa. O tempo passa, as circunstâncias mudam, mas Deus continua sendo fiel. Depois, Caleb faz uma declaração que impressiona qualquer leitor da Bíblia, qualquer estudioso da Bíblia. Ele diz no versículo 11 assim, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, ou no dia em que Moisés me chamou. Isso não significa necessariamente que o seu corpo estivesse a mesma força de um homem de 40 anos, mas mostra que seu coração continua cheio de disposição, sua fé continua viva, sua coragem permanecia firme. Enquanto muitas pessoas deixam o tempo esfriar sua caminhada com Deus, Caleb permitiu que um tempo fortalecesse sua confiança no Senhor. Isso nos ensina que Deus não procura apenas pessoas jovens. Ele procura pessoas fiéis. Enquanto houver vida, ainda existe um propósito, ainda existe um ministério, ainda existe serviço, ainda existem montes para conquistar. Então, chegamos ao ponto central dessa mensagem. Caleb olha para Josué e faz um pedido surpreendente. Ele diz, agora pois dai-me este monte. Pensa nisso por um momento. Ele poderia ter pedido uma região pronta, poderia ter pedido uma terra plana, uma herança tranquila, mas não. Ele pede justamente Hebrom. E você sabe o que era Hebrom? Hebrom não era um lugar fácil. Ali moravam os descendentes de Anak, os gigantes. Os mesmos gigantes que 40 anos atrás fizeram 10 espias desanimarem todo o povo de Israel, com medo. Enquanto muitos fugiam dos gigantes, Caleb continuava em direção a eles. Por quê? Porque a sua confiança nunca esteve no tamanho do inimigo. Ela sempre esteve no tamanho do seu Deus. Talvez hoje exista um monte diante de você. Talvez uma enfermidade, uma luta no seu casamento, um filho distante do Senhor, uma dificuldade financeira, ou até mesmo um desafio espiritual que parece impossível de vencer. Lembre-se de Caleb. Os gigantes nunca foram maiores do que Deus. A outra frase que revela o segredo da vida de Caleb, quando ele diz assim, porque o Senhor será comigo para expulsar
como o Senhor disse. Perceba onde estava a confiança. A confiança dele não estava na experiência, não estava na idade, nem na própria força. Era na presença do Senhor. Esse continua sendo o segredo da vitória. Quem confia em Deus enfrenta montanhas que outros nem ousam subir. E a Bíblia termina dizendo que Josué abençoou Caleb. Hebrom tornou-se a sua herança. A promessa feita 45 anos antes finalmente se cumpriu. Que Deus maravilhoso nós servimos. Você não consegue se alegrar com uma passagem dessas? Talvez você pense que o tempo passou, que Deus se esqueceu de você, que sua oportunidade ficou para trás. Caleb nos prova exatamente o contrário. Enquanto Deus concede vida, ainda existem promessas para viver, ainda existem montes para conquistar. E existe um monte que todos nós precisamos conquistar: entregar completamente a nossa vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. E se você já pertence ao Senhor, mas está desanimado, enfraqueceu, peça a Deus que renove a sua fé hoje, que possamos chegar ao fim da nossa caminhada como Caleb, firmes, corajosos, cheios de esperança e confiando naquele que jamais falha. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreve nos comentários: Senhor, dá-me este monte. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.